Mulheres em Ação, mais uma vez juntas para glorificar o nome do Senhor, para aprender com a sua palavra e principalmente para sermos ali parecidas com Jesus e agradar o coração de Deus, que esse é o nosso objetivo. Hoje eu quero ministrar o seu coração com uma palavra maravilhosa, uma palavra que vai impactar a sua vida, vai dar direção à sua casa e vai engrandecer ao nome do Senhor. O tema de hoje é a mulher que produz. Eu sei que você é uma mulher que produz, eu sei que você é bênção de Deus nas mãos do Senhor, nesta terra, mas em nome de Jesus nós vamos ser cada dia melhores. E esta palavra vai nos levar a um novo nível, a uma produção debaixo da prosperidade do Senhor, da grandeza do Senhor e da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, como de costumes, vamos começar com uma frase que diz assim: nossa herança tem um sabor diferente das riquezas deste mundo. Esta frase, ela fala muito profundamente no tema que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque os nossos olhos, a nossa herança não está naquilo que podemos tocar neste mundo, mas a nossa verdadeira herança está naquilo que produzimos e semeamos nessa terra e vamos colher lá no céu. Então o tema de hoje é a mulher que produz e a frase de hoje: nossa herança tem um sabor diferente das riquezas deste mundo. Para falarmos sobre isso, eu quero que você abra a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Nós vamos falar de uma mulher chamada Lídia, e ela vai nos ensinar muito sobre a sua atitude de fé, a sua vida e tudo aquilo que ela produziu. Diz lá a partir do versículo 9 de Atos, capítulo 16. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Até aqui por enquanto. Esta palavra, ela nos mostra segredos espirituais tremendos para os nossos dias. Principalmente para os nossos dias tão avançados na tecnologia, tão avançados na questão econômica, de estudos e assim vai. Lídia era uma mulher aqui especial, ela era uma mulher ali de negócios, ela era uma mulher entendida, de conhecimento, e ela tinha umas peculiaridades que hoje nós temos que, como mulher, aprender com ela. E hoje, em nome de Jesus, a primeira coisa que nós podemos observar neste texto é que Deus deu uma direção para o apóstolo Paulo para que ele fosse para a Macedônia, ou seja, Lídia, todos os sábados, ia à beira do rio ali, junto com as mulheres, e havia ali oração. Então hoje nós podemos ali ver o quanto Deus ouve a nossa oração, o quanto Ele ouve o nosso clamor, o quanto Ele atende às nossas orações. A primeira lição hoje: não deixe de clamar.
Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de orar pela sua casa, pela sua vida, pela vida dos seus filhos, pela vida do seu casamento, pela história da sua família, porque o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito e principalmente Ele fala aos seus profetas e nos manda ir nos lugares que devemos ser alcançados. O Senhor fala aqui em pontos especiais e eu quero falar com você em 5 pontos. O primeiro ponto que nós podemos observar aqui é que esta mulher Lídia era uma mulher de negócios. Ela tinha múltiplas funções e hoje nós como mulheres temos múltiplas funções, porque hoje vivemos numa década, num mundo onde muitas mulheres estudam, muitas mulheres trabalham e consequentemente acumulam as suas funções de casa, de esposa, de trabalho e de tantas outras coisas. Mas o que nós podemos observar é que esta mulher, ela tinha em sua mente aquilo que era prioridade. Porque hoje, quando falamos em múltiplas funções, estamos falando de estresse, estamos falando de correria, estamos falando de falta de tempo. E o que nós podemos observar aqui neste texto é que quando Lídia teve que dar atenção devida à sua casa, à sua família e a Deus, ela fez isso. Então, em nome de Jesus, eu já quero ministrar ao seu coração e atentar no seu coração neste detalhe. Não deixe as prioridades e as coisas que são mais importantes para a sua vida e que Deus te deu por outras coisas que são secundárias. Aqui a Bíblia diz que às vezes nós hoje, por causa dessas múltiplas funções, ficamos sobrecarregadas. E Lídia soube ali ponderar as suas funções, as suas funcionalidades na sua empresa, naquilo que ela fazia como vendedora de púrpura, e ali ela deu atenção devida, tanto à sua casa como à sua família e como a Deus. Outro ponto muito importante que nós temos que observar é que Lídia era uma mulher adoradora, ela era uma mulher sensível à palavra. Não deixe que o dia a dia, as confusões, o estresse, a necessidade, talvez nós acumulamos coisas e nós gostamos de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acumulamos tantas coisas e não estamos sendo sensíveis ali à palavra de Deus. Como nós lemos, quando Paulo chegou àquele rio e ali à beira daquele rio e ele começou a ministrar, a Bíblia fala bem clara que ela parou, Deus abriu o coração de Lídia e ela começou a ficar atenta à sua palavra. Hoje, em nome de Jesus, não importa os sonhos que você tenha, não importa aquilo que você tenha que alcançar ou aquilo que você tem que fazer profissionalmente e tantas outras coisas, que em nome de Jesus você abra seu coração hoje e deixa que o Espírito Santo fale com você. Sabe por quê? Porque Deus alcançou a vida de Lídia, Deus alcançou a sua família e todas as outras coisas Deus acrescentou na vida dela. Então assim vai ser com a sua vida também, porque assim Deus nos promete. A terceira coisa que nós podemos observar é que Lídia era uma mulher que buscava a presença de Deus, ou seja, ela era ali uma mulher que acompanhava os apóstolos, ela acompanhava o avanço do Evangelho de Cristo, ela acompanhava as ministrações, ela estava junto, ela se dedicava ao ministério, ela se dedicava à palavra, ela queria mais de Deus. Então, em nome de Jesus, este ponto é importantíssimo para que não só você seja sensível à palavra que talvez hoje você esteja ouvindo, mas que você queira mais de Deus, que você se aprofunde mais, que você se envolva mais, amém? Que você faça parte do mover de Deus, como Lídia fez parte do mover de Deus e principalmente do ministério do apóstolo Paulo. A quarta coisa é que Lídia era um exemplo em sua casa.
Ela foi tão tremenda, ela podia fazer várias coisas, mas ela não deixou a sua casa, ela não abandonou os seus, ela não deixou a sua casa, ela não deixou a sua linhagem. E a Bíblia diz bem claramente que ela foi batizada, lá no versículo 15, e ela e a sua casa foram alcançadas por Jesus. Olha que importante estarmos aqui não só buscando uma prosperidade, sendo adoradora, sendo uma mulher de Deus, sendo respeitada, uma mulher de boa fama e tantas coisas, mas com tudo isso, Lídia levou a sua casa para Jesus. Seja você também esta mulher que leva a sua geração, a sua casa, seus filhos, seu esposo aos pés da cruz para um novo tempo em sua vida. E a quinta coisa é que Lídia sustentava, ela contribuía no ministério de Paulo. Sabe por que Lídia era tão próspera? Porque Lídia, ela sustentava, ela semeava no evangelho de Cristo. Ela era uma mulher que não retinha, mas ela era uma mulher abençoadora. Ela era uma mulher que, junto com outras mulheres, financiavam o ministério evangelístico e do alcance do apóstolo Paulo. Olha que privilégio. Nesta história eu quero ministrar sobre a sua vida a grandeza de todas as características que Lídia tinha em sua vida. Eu quero profetizar que você será uma mulher próspera, uma mulher de conhecimento, de sabedoria, de boa fama, respeitada na sociedade e de influência na sociedade. Mas com tudo isso, você não saiu das suas prioridades. Você seguiu a Cristo, você buscava o Senhor, você era sensível à palavra, você queria mais do Espírito Santo e com tudo isso, você levou como exemplo a sua casa aos pés de Jesus. E através disso, você pode ser uma bênção neste mundo, você pode ser uma bênção no seu ministério, você pode ser uma bênção na igreja onde você congrega, você pode abençoar muitas pessoas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus que o Senhor te leva a um patamar mais alto e que neste ano ainda dias novos e melhores dias virão sobre a sua vida para resplandecer a luz de Cristo e ser como Lídia, uma mulher escolhida por Deus que ouviu seu clamor e abençoou e alcançou a sua casa aos pés de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. A graça dele está sobre a sua vida e tudo aquilo que você terá que conquistar, ele já coloca nas suas mãos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Mulher em ação é mulher que faz a diferença.